Senhora Bastonária, meus e minhas caras colegas, foi com honra que aceitei o convite para aqui estar, para vos falar do acesso ao direito decorridos 42 anos sobre o 25 de Abril e 40 sobre a Constituição, sendo certo que o tema em si não é um tema fácil, como devem calcular. Todos nós sabemos que os direitos, liberdades e garantias têm consagração constitucional e que só em termos excepcionais é que pode ser admitida a restrição a esses direitos, liberdades e garantias. Nós sabemos, isto das escolas do direito, que uma norma ou uma lei restritiva de direitos, liberdades e garantias tem que ter caráter geral e abstrato, tem que observar os princípios da necessidade, da proporcionalidade, da salvaguarda do conteúdo mínimo dos direitos e da não retroatividade. É mesmo uma decorrência da lei fundamental que os órgãos de soberania não possam suspender o exercício dos direitos, liberdades e garantias, salvo em caso de estado de sítio ou estado de emergência. E a verdade é que, compulsado o catálogo das exceções ali previstas, ali, lei fundamental, a falta de orçamento para a justiça não constitui fundamento constitucionalmente reconhecido para a suspensão, e sendo a suspensão necessariamente e por natureza temporária, do direito dos cidadãos de acesso aos tribunais, que é expressa e inequivocamente consagrado nos artigos 20 e 208 da Constituição. E por isso, coadjuvado pelo número 2 do artigo 20 desta mesma Constituição, podemos ler que a todos os cidadãos, independentemente da sua condição socioeconómica, deve ser assegurado recorrer aos tribunais para reconhecimento dos seus direitos e interesses legítimos e que para tal possam ser acompanhados por advogado que lhes garanta o patrocínio judiciário, devendo os respectivos honorários, em caso de insuficiência económica, ser suportados pelo Estado. Resulta igualmente da lei fundamental que aos cidadãos seja garantido o direito de informação e consultas jurídicas, por força da lei dos atos próprios, dos advogados e dos solicitadores, deverá ser exclusivamente por eles assegurada. E depois, o número 4 do artigo 20 da Constituição, que é muitas vezes esquecido, ou que tem sido ignorado durante estes últimos 40 anos, diz-nos que a decisão que os cidadãos têm direito a ser preferida o deve ser em prazo razoável, mediante processo equitativo, que os procedimentos judiciais devem ser caracterizados pela celeridade e prioridade e que, de forma a que a tutela do direito seja efetiva e em tempo útil. Bem, o que nos coloca perante o eterno problema da morosidade da justiça e a inerente e consequente suspensão indevida e ilegítima do direito de acesso à mesma, que desde há 40 anos se vem colocando e que o Estado e a sociedade portuguesa, enquanto um todo, não lograram ainda resolver. É para garantir precisamente um sistema público de justiça que o legislador constitucional prevê a existência de tribunais, magistrados e advogados. Os tribunais são órgãos de soberania que administram a justiça em nome do povo. São independentes, estando apenas sujeitos à lei. As decisões dos tribunais são obrigatórias e prevalecem sobre quaisquer outras autoridades, sendo o resultado de audiências públicas. Não obstante, o número 4, o artigo 202 da Constituição, prevê que o Estado pode institucionalizar instrumentos e formas de composição não jurisdicional dos conflitos, entende que um Estado de direito democrático não pode abdicar de ter uma competente e eficaz máquina jurisdicional de resolução de conflitos, devendo os meios alternativos de solução ser, por um lado, isso mesmo, ou seja, alternativos, e por outro, de escolha totalmente voluntária e não obrigatória. Na verdade, a lei fundamental permite ao Estado a criação de meios alternativos não jurisdicionais, mas não lhe permite substituir os meios jurisdicionais por meios não jurisdicionais. E isto tanto pode ser feito diretamente por ato intencional e expressamente dirigido ao desaforamento dos litígios, como indiretamente e de forma menos detetável pela comunidade em geral, através da desqualificação da justiça, seja através da falta de recursos não humanos, seja através da desqualificação das tradicionais profissões do judiciário. Com efeito, a justiça, colegas, é feita por homens e mulheres, magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público e advogados. Qualquer reforma do judiciário dificilmente terá sucesso se não for compreendida e aceita pelos seus profissionais, que são os atores do teatro real, que é a vida judiciária. E por isso, a lei fundamental consagra o Estatuto da Inamovibilidade dos Juízes. Consagra o Estatuto da sua irresponsabilidade e exclusividade. E diz-nos que não compete ao poder político punir os juízes, mas sim ao Conselho Superior da Magistratura. Por outro lado, o Ministério Público representa o Estado na defesa dos interesses que a lei determinar
e, em especial, exerce a ação penal, gozando de um estatuto próprio e de autonomia. Uma magistratura do Ministério Público que se traduza num corpo de profissionais enfraquecido e carenciado de meios, terá apenas para limitar a análise do campo à ação penal um resultado trágico para a sociedade, correspondendo-lhe um Estado incapaz de perseguir os infratores e os criminosos, criando no cidadão a sensação de impunidade e insegurança que corresponde. E eis-nos chegados aos profissionais do foro, aos quais compete a defesa dos interesses e direitos dos cidadãos, os advogados e as advogadas, pedindo naturalmente a compreensão das pessoas e dos colegas, se a eles dedicar mais umas palavras. Os advogados fazem parte integrante dos tribunais com os magistrados judiciais. Todos e cada qual devem estar preparados para cumprir integralmente os seus papéis. E quando digo integralmente, refiro-me não só à preparação técnico-jurídica necessária para o exercício das funções, mas também à clara percepção que tem de existir em todos os intervenientes do judiciário, que a razão de ser do sistema de justiça é o de servir os cidadãos e as empresas que a ele têm de recorrer para a salvaguarda dos interesses. Uma justiça que não cumpra prazos razoáveis, pouco uniformizada ou que não seja compreendida pelos seus destinatários, não cumpre o seu papel. A confiança dos cidadãos no sistema de justiça é, pois, a pedra de toque da sua utilidade para a sociedade civil e para o desenvolvimento do tecido empresarial. Da desacreditação das tradicionais profissões do judiciário e dos tribunais enquanto órgãos de soberania, que devem administrar a justiça em nome do povo, seja de forma voluntária ou involuntária, por ação e omissão, ao fenómeno da judicialização ou da desjurisdicionalização, vai apenas um pequeno passo. E neste cenário, aquelas duas situações, são apresentadas como panaceia para a resolução de todos os males. Ambas aliviam o Estado com o gasto da justiça, ambas têm o condão de limpar a estatística oficial do adjetivado excesso de litigância e elevada pendência. E estes fenómenos aparecem-nos de várias maneiras. Através da proliferação de meios alternativos de resolução de conflito, inicialmente facultativos para depois se tornarem obrigatórios, entregues muitas vezes a privados em regime de monopólio e sem concurso, através da proliferação de julgados de paz, onde a independência e a preparação técnica de quem julga nem sempre é melhor, através da penalização do recurso à via judicial, em que o acesso é penalizado com taxas de justiça elevadíssimas, como aquelas que temos, com taxas agravadas, como acontece na litigância de massa, com taxas para ações complexas, no caso dos articulados por líquidos, ou com taxas que penalizam as partes para o caso de poderem ter recorrido a estruturas de resolução alternativas. É o 543, número 4 do Código de Processo Civil. Ou através do encerramento e desqualificação dos tribunais, retirando-lhes competências e afastando os cidadãos da justiça. Ou, muito simplesmente, e ainda, sob a forma de desqualificação dos profissionais do judiciário, como aconteceu recentemente com as alterações introduzidas ao Estatuto de Ordem dos Advogados, na qual, na Assembleia, se deixou cair, por exemplo, a exigência de mestrado e têm acesso à ordem licenciados com 3 e 4 anos. Ou substituindo magistrados judiciais e advogados por outros profissionais menos qualificados, com menos exigência, dependentes com menos qualificação, dependentes do Estado relativamente ao trabalho que este lhes vai dando. Tem com efeito o Estado, nesta última década, delegado o exercício dos seus poderes de autoridade em estruturas e profissões privadas, desvalorizando o valor da cultura de independência da tradicional e mais antiga profissão do judiciário, que, tal como nós, são os magistrados. E o mesmo se tem passado com os advogados. Profissão do judiciário com consagração constitucional, os quais são os garantes de importantes funções do Estado que, através deles, as concretiza, como é o caso do acesso aos tribunais, como é o caso do patrocínio judiciário, seja através do exercício do mandato forense, seja como patronos ou defensores no âmbito do sistema de acesso ao direito e aos tribunais. Os advogados, diz-nos o artigo 208, constituem elemento essencial da administração da justiça, sendo-lhes com esse propósito conferidas garantias e imunidades que nem sempre toda a gente se lembra, para o exercício precisamente do mandato forense, num claro e inequívoco reconhecimento da função social de interesse público da profissão. E atentemos no que diz o artigo 13º da Lei de Organização do Sistema Judiciário, tantas vezes esquecida. A lei assegura aos advogados as imunidades necessárias ao exercício dos atos próprios de forma isenta, independente e responsável, regulando-os como, a eles advogados, elemento indispensável à administração da justiça. E para o exercício da profissão livre e de forma independente, a lei assegura aos advogados imunidades necessárias a um desempenho eficaz da sua profissão. O segredo profissional. Livre exercício do patrocínio sem ser sancionado pela prática dos atos conformes ao Estatuto. Direito à especial proteção das comunicações, à preservação do sigilo da documentação relativa ao exercício do direito de defesa, o direito a regimes específicos de imposição de selos, arrolamentos e buscas em escritórios de advogados. É a mesma missão de interesse público, aliás,
que justifica que no plano da ordem, a mais antiga das ordens profissionais, criada por decreto de 1926 e que faz este ano, em junho, precisamente 90 anos, o dever de colaboração para com os seus órgãos das entidades públicas, autoridades judiciais, policiais e particulares. Aliás, tais garantias e imunidades, constitucional e legalmente garantidas aos advogados, têm como objetivo criar condição para que estes profissionais preservem o segredo profissional. Uma das pedras angulares do direito à defesa dos arguidos em processo penal, como já tem, aliás, reconhecido em diversa jurisprudência o Tribunal de Justiça da União Europeia, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e o Tribunal Constitucional. É minha convicção que o segredo profissional tem recentemente sido de forma fácil e pouco ponderada colocado em causa, a ponto de entender que o regime de salvaguarda do segredo profissional dos advogados deva ser revisto. Na verdade, banalizaram-se nos últimos tempos a realização de buscas a escritórios de advogados, não porque os advogados sejam verdadeiramente suspeitos de algum ilícito, mas para lhes apreender correspondência, discos rígidos e outros suportes informáticos, constituindo os arguidos indevidamente para esse efeito ou para o efeito de impedir que exerçam o mandato em processos em que foram constituídos. O direito de defesa constitui num Estado de Direito democrático um direito fundamental dos cidadãos. E o mesmo não deve, não pode, ser posto em causa por qualquer prática judiciária que se queira institucionalizar de quebra sistemática e injustificada do segredo profissional. Num Estado de Direito democrático, os direitos e liberdades preservam-se com mais liberdade e não com práticas que fazem lembrar outros tempos. Aliás, foi o mesmo princípio de defesa que esteve subjacente na mente do legislador constitucional quando, ao consagrar a estrutura acusatória do processo com o Ministério Público à frente da investigação, igualmente previu um juiz de instrução, não como coadjuvante da atividade investigatória, mas como garante dos direitos, liberdades e garantias. Mas a independência e a dignidade da defesa deve ser igualmente preservada no sistema de acesso ao direito e aos tribunais, a qual deve ser revista em alguns aspectos e melhorada a respectiva plataforma informática de suporte. Com efeito, o modelo de participação dos advogados no sistema de acesso ao direito, que não seja condigno ou dignificante para o exercício da profissão, fragiliza a defesa dos cidadãos, que ao mesmo que ela recorrem por serem efetivamente os mais frágeis. E por isso se deve rejeitar em absoluto um modelo de acesso ao direito funcionalizado, próximo ao mesmo preparatório de um modelo do defensor público em que o advogado, mais tarde ou mais cedo, passaria a depender diretamente do Ministério da Justiça, perdendo por completo a sua independência, liberdade e autonomia. Por outro lado, o sistema deve servir para garantir o acesso à justiça por parte dos verdadeiramente necessitados, quer porque não têm meios que lhes permitam suportar a demanda, quer porque têm direitos e interesses efetivamente a acautelar. Convém, por isso, introduzir alterações à legislação que afastem do sistema os utilizadores crónicos ou abusivos, aqueles que têm 20, 30, 50 nomeações de patronos para propor ações e que recorrem ao Tribunal de forma compulsiva, sem que lhes assista verdadeiramente quaisquer direitos ou interesses legítimos, seja substantivo, seja adjetivo. Aliás, muitas das vezes, utilizando o expediente para perseguir os advogados. E já agora, o que dizer do sistema informático anacrónico, no qual o sistema de acesso ao direito se desenvolve através de 3 plataformas, que, como sabemos, uma gerida pela Ordem dos Advogados, outra pelo Instituto das Tecnologias de Informação da Justiça e outro pelo Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça. As 3 plataformas diferentes e sem comunicação entre si geram todo um conjunto de funcionalidades e atraso que contribuem para um funcionamento menos eficiente do sistema e que efetivamente podia e devia ser revisto. Como nenhum de nós terá esquecido, o ano de 2014 ficou marcado pela entrada em vigor da atual organização judiciária. Tendo em agosto de 2013 sido publicada a Lei da Organização do Sistema Judiciário, a 62 de 2013, e em março de 2013 a respectiva regulamentação, a 49 de 2014. A nova organização judiciária, a saída destes diplomas, ditou que as, até então, 231 comarcas fossem substituídas por 23 grandes comarcas, que em geral coincidem com os distritos existentes, à exceção de Lisboa e Porto. Foram encerrados cerca de 20 tribunais e outros 27 passaram a funcionar como secções de proximidade. E entre estas, apenas 6 asseguram a realização de julgamentos por estarem localizadas a mais de 50 km da sede de comarca. Ora, tudo o que afaste os tribunais dos cidadãos não pode, em consciência, ter o aval dos advogados e a sua ordem, sendo que a Justiça, em momento algum, poderá deixar de constituir um serviço de proximidade às populações, em especial às do interior do país. E por isso, com elevada satisfação que vejo publicado pelo Ministério da Justiça, do atual Governo Constitucional Português, o Plano de Justiça Mais Próxima. Algumas das medidas ali enunciadas, estou a crer, permitirão corrigir algumas das disfuncionalidades da reorganização judiciária, entre as quais destaco
as que passam pela possibilidade de realização de julgamentos nas secções de proximidade nos tribunais que perderam valências. A implementação e desenvolvimento das atuais ferramentas tecnológicas que constituem indicadores de gestão para os tribunais e para os advogados. A possibilidade de se conhecer, antes de uma ação ser intentada, o tempo médio de duração do processo na instância territorialmente competente. Quantos de nós somos todos os dias confrontados pela pergunta do nosso constituinte: senhor doutor, senhora doutora, quanto tempo vai demorar a ação? O alargamento da utilização dos sítios aos tribunais superiores, finalmente, ao DIAP e aos processos de insolvência. A melhoria do interface com a plataforma de suporte à atividade dos agentes de execução, o CISAI, e à integração com a plataforma do inventário. O acesso remoto dos magistrados aos sítios, para não terem que andar com os processos. O melhoramento da agenda e implementação de um serviço de alertas aos mandatários. O aumento do limite máximo do tamanho das peças processuais dos atuais 3 MB para um limite que não obriga a estar 8 e 9 horas a carregar o sistema com os documentos. A possibilidade de realização de videoconferência entre instâncias na mesma comarca, fazendo a adaptação finalmente do Código 2013, do Código de Processo Civil 2013, às 23 novas circunscrições territoriais. Congratulo-me com estas alterações e, em especial, com a possibilidade de realização de diligências nas comarcas extintas ou desqualificadas, felicitando naturalmente o Ministério da Justiça pela sua disponibilidade para ouvir os advogados e a sua ordem, estando certo que do diálogo que tem sido estabelecido resultarão ainda outras inovações. Mas, há sempre um mas, se tais medidas agora anunciadas pelo Ministério da Justiça permitirão tornar a justiça mais próxima do cidadão, a verdade é que todos infelizmente sabemos, muitos outros problemas existem e que vão ter que ser resolvidos. E hoje logo estão por resolver muitos dos problemas criados pelo colapso dos sítios no último trimestre de 2014 e pelos cerca de 8 meses de atraso que a reorganização do mapa provocou entre abril e dezembro de 2014. Há milhares de execuções antigas que aguardam tramitação nas instâncias centrais de execução para as quais migraram. E os tempos de resposta das secções de execução com um número mínimo de funcionários e juízes são manifestamente insuficientes para o elevadíssimo número de processos e tudo isto é muito difícil de perceber. Bem, a não ser numa lógica eventualmente subjacente à reforma, no que diz respeito à ação executiva, que foi precisamente a de retirar as execuções dos tribunais. Esquecendo que o processo executivo é, em muitos dos seus aspectos, um processo jurisdicional, no que diz respeito à defesa dos direitos patrimoniais, mas não só, dos executados, que passa muitas vezes pela preservação do direito à habitação e outros direitos, que por razões evidentes não podem ser decididas por um profissional que haja movido para dar satisfação à pretensão do exequente. Nas execuções, estando em causa muitas das vezes a subsistência dos cidadãos e a sobrevivência das empresas, não é admissível que os mesmos possam estar 7, 8, 9 meses, 1 ano ou mais, com as suas contas ou créditos penhorados, a aguardar pela intervenção de um magistrado, porquanto ninguém consegue estar tanto tempo sem dar de comer ao seu agregado familiar, nem pagar aos seus trabalhadores. Na Justiça Penal, a mediatização da Justiça fez tábua rasa do segredo de Justiça, na vertente em que o mesmo constituía e era pedra angular da garantia da presunção de inocência dos arguidos. O respectivo regime deve, pois, ser revisto, iniciando-se uma discussão pública séria sobre a sua manutenção. Nas secções de família e menores, a nova lei do processo tutelar cível, com muitas imperfeições, em nada veio ajudar, e a falta anacrónica e crónica de magistrados judiciais faz com que se possa continuar a ter moratórias de mais de 1 ano para regular, mesmo provisoriamente, a guarda de menores. O processo de regulação de menores é, sobretudo, um processo das crianças, mas até agora tem sido um processo de adultos e do legislador. Nas instâncias administrativas e tributária, os atrasos anacrónicos, sobretudo na tributária, têm paralisado as empresas durante, por vezes, 1 década, enquanto o processo é discutido. E o que dizer das taxas de justiça atuais, que servem claramente de entrave ao recurso dos cidadãos e empresas à justiça civil. Se no acesso ao direito a existência para beneficiar de justiça gratuita é ao nível da indigência, aqui passa-se exatamente o oposto. A justiça para o cidadão dito de classe média ou remediado e para a pequena e média empresa é cobrada como um bem de luxo. Se a reforma judiciária trouxe, como alguns defendem, a racionalização dos gastos do Estado com a justiça, é a altura de o refletir nas taxas de justiça, pugnando pela sua urgente revisão. Há, pois, por isso, meus caros colegas, muito para fazer. Uma última palavra para uma última referência ao Tribunal Constitucional, até porque o professor Bacelar Gouveia vai, seguramente, muito melhor que eu, abordar a temática dos recursos para o Tribunal Constitucional.
não podemos deixar de enaltecer o relevantíssimo papel que o Tribunal Constitucional tem desempenhado na última década na defesa dos direitos, liberdades e garantias, e para o que aqui releva em sede de fiscalização sucessiva da constitucionalidade. No entanto, creio que se poderá ir muito mais além, se deixarem de ser praticadas taxas de justiça tão elevadas e se for adotada uma interpretação menos restritiva da admissão dos recursos, pois ambas as práticas têm limitado severamente o direito dos cidadãos e empresas a ver apreciado aquilo que julgam ser uma interpretação no seu processo menos conforme à Constituição. Se no processo civil se procurou, na lei adjetiva aprovada em 2013, privilegiar a justiça material em desprimor da formal, rejeitando que o incumprimento de rituais adjetivos pudesse impedir a apreciação do que verdadeiramente interessa, ou seja, a pretensão do utente da justiça, permite-me dizer que também em sede de fiscalização concreta da inconstitucionalidade o mesmo deveria acontecer. Para concluir, uma reforma do judiciário não pode ser pensada ou implementada de forma desgarrada de todos os aspectos que acabei meramente de enunciar, sob pena do sistema de justiça não poder globalmente melhorar e o Estado não conseguir, de uma vez por todas, garantir aos cidadãos aquela que é uma sua obrigação, ou seja, a de provir um sistema de justiça justo, em tempo útil e a um preço que a todos permita a sua acessibilidade. Disse.